A paz do Senhor Deus preenche o teu coração. O tema da mensagem de hoje é: o que ganhamos de Páscoa? Há um significado muito valioso do que é de fato a Páscoa, porque se nós celebramos a Páscoa, há um motivo, há uma explicação. A Páscoa começou com o povo judeu, quando ainda eles eram cativos na terra do Egito. Mas o que significa a Páscoa? E como aconteceu o surgimento da Páscoa? Quando ela começou a ser celebrada? A palavra Páscoa provém do hebraico Pesach. E Moisés e Arão receberam uma ordem de Deus, que eles deveriam pedir ao povo para matar um animal de um ano, macho, sem defeito e sem mancha, e assar ao forno e depois passar o sangue nas portas, nas laterais e nessas vigas, como está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 5 e o versículo 7. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ter cordeiro ou cabrito. No versículo 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Então, eles tinham que fazer isso. Por quê? Porque Deus enviaria a última praga. Iria ser enviado o anjo da morte, que iria matar todos os primogênitos do Egito, incluindo os seres humanos e os animais. Mas, onde tivesse o sinal do sangue nas portas, o anjo da morte passaria e não lhe causaria dano, como está escrito no versículo 12. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E o versículo 13 diz: o sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Ou seja, Deus queria libertar o povo do Egito, mas Faraó estava com o coração endurecido. E Deus já tinha enviado 9 pragas, só que ainda não tinha dado certo deles serem libertos. Só que aí nessa última praga, Faraó resolveu liberar o povo, como está escrito no versículo 31. Naquela mesma noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Ele disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Então, era essa ordem que o Faraó tinha dado. E o que eles ganharam? Eles ganharam liberdade. Eles eram um povo escravo e passaram a ser um povo livre. Então eles ganharam vida, porque eles estavam como mortos nessa escravidão. E neste contexto, a Páscoa foi celebrada como a saída do povo do Egito para a sua liberdade. Muito tempo depois, Jesus e seus discípulos também celebravam a Páscoa, mas houve uma circunstância em que Jesus iria ser o cordeiro, que iria morrer e no terceiro dia ele ressuscitaria, como ele falou lá em Mateus capítulo 26, versículo 2, que ele avisou os seus discípulos, como está escrito: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus avisou os seus discípulos que ele iria ser entregue para ser crucificado. E aí Jesus morreu na sexta-feira,
E 3 dias depois ele foi ressuscitado como ele tinha avisado, como está escrito em Mateus 16, versículo 21. Ele já tinha falado que iria ser ressuscitado depois de 3 dias. Está escrito na palavra. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Jesus morreu, mas depois de 3 dias ressuscitou, ou seja, no dia que estavam celebrando a Páscoa, ele ressuscitou. Então, Jesus se tornou a nossa Páscoa. E o que ganhamos da Páscoa por meio de Jesus Cristo? Nós ganhamos vida, nós ganhamos o perdão dos pecados. A nossa amizade com Deus foi restaurada. E a gente estava morto dos nossos delitos. Mas lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz: Ele vos vivificou, estando morto em vossos delitos e pecados. Então, esta ressurreição é a nossa esperança. E nele celebramos a nossa Páscoa, porque ele é a vida. Então, em Jesus, Páscoa é vida. E nele nós somos libertos da escravidão, do pecado. Nós somos libertos da morte, porque ele fala: Eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus é a ressurreição e vida. Ele é a nossa Páscoa. E nele nós estamos vivos. E mesmo que a gente morra nesse corpo, nós não iremos perecer eternamente, porque ele nos ressuscitará para viver eternamente com ele. A Páscoa por meio de Cristo é que ele nos tirou da morte e do pecado e nos reconciliou com Deus. Ou seja, por causa do pecado havia uma barreira, havia um muro de inimizade. E Jesus, por meio da sua morte, quebrou este muro e nos levou para perto de Deus. E que ele também vive e que ele voltará. Como está escrito lá em Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Como está escrito o seguinte: Tendo dito isto, é que Jesus estava subindo ao céu. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles estavam olhando uma nuvem os encobriu a vista deles. Então, ele estava subindo, enquanto os discípulos estavam olhando, uma nuvem os encobriu. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará, da mesma forma como viram subir. Então, Jesus voltará. E essa Páscoa vai acontecer, ou seja, nós vamos ser tirados da tristeza, nós vamos ser tirados de um mundo de pecado, de dor, de decepção, de morte, e vamos viver eternamente uma alegria, uma felicidade, um descanso e uma paz, como está escrito em Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículo 4, onde está escrito: Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Pois as coisas antigas já se passaram. Jesus é eternamente a nossa Páscoa. E ele vive, ele ressuscitou, e por isso há esperança. Ele é a verdadeira celebração da nossa Páscoa. E o que ganhamos na Páscoa? Vida, salvação e, acima de tudo, uma reconciliação com Deus, para estarmos eternamente com Ele. Amém?